Olá, internautas! Hoje o nosso convidado é José Augusto Cardoso Gugu, do PHS, candidato a prefeito em Pinheiral. Bom dia, candidato. Bom dia, Franciele. Tudo bem? Bem-vindo, tudo bem? Obrigado. Eu que agradeço a atenção de vocês do Diário do Vale para com a população, levando sempre uma informação precisa no momento crucial, que é a questão toda da política que se aproxima em todo o nosso país. Ok, candidato. Vamos iniciar então com a primeira pergunta, que vem do centro. Diante da crise econômica, como pretende investir na geração de empregos em Pinheiral? Franciele, o que ocorre hoje na cidade de Pinheiral é que nós fomos beneficiados pela Lei de Incentivo Fiscal do Governo do Estado, onde as empresas que se instalarem na cidade de Pinheiral, ela tem o benefício do ICMS de 19% para 2%. Mas para que essas empresas se instalem na cidade de Pinheiral, é preciso que o prefeito ele tenha coragem para mudar a realidade. E de que forma? Dando condições para que o empresário e a empresa venha para o município. Infelizmente, o governo atual alterou totalmente a questão em relação a atrair as empresas, porque na verdade hoje, para uma empresa se instalar em Pinheiral, ela tem que comprar o terreno, e nós iremos alterar essa lei, onde ao invés do empresário que quiser gerar empregos na cidade de Pinheiral e ser beneficiado, ele irá ganhar esse terreno por doação por um período pré-estabelecido em lei, onde priorize a contratação de pessoas da comunidade, de pessoas de Pinheiral. Então, na verdade, nós temos que fazer com que os empresários sintam firmeza em quem está no comando da cidade e que possa sim dar condições dignas para a empresa se instalar, e com isso quem ganha é a população. Então nós iremos revogar essa lei, e a empresa que quiser se instalar na cidade de Pinheiral será muito bem-vinda. Ganhará esse benefício do governo do estado no ICMS de 2% e ganhará também o terreno, mas ganhará de forma legal, dentro da lei, por um período pré-estabelecido, e conforme o número de vagas será o tamanho doado territorialmente, e por consequência também o número de vagas a ser destinados à população de Pinheiral. Então esse é um desafio muito grande que nós iremos enfrentar, e encaramos com muita tranquilidade, porque só depende única e exclusivamente de um prefeito que tenha coragem para mudar. Ok, candidato. Vamos para a segunda pergunta, que vem do bairro IP. Sofremos há anos em nossa cidade com transporte público de péssima qualidade e alto custo. Quais seus planos para a melhoria do mesmo, e é possível em Pinheiral ter mais de uma empresa prestando esse serviço? Olha só, Franciele, é uma pergunta pontual. Hoje o maior caos dentro da cidade de Pinheiral é a questão do alto valor da passagem de ônibus entre Pinheiral a Volta Redonda. São aproximadamente 12 quilômetros de centro a centro, e o valor de R$ 4,70, quase beirando R$ 5. Eu, enquanto vereador, eu sempre combati a questão desse alto valor e, no caso, o sofrimento da população. Então, na época, enquanto eu era vereador, eu criei um abaixo-assinado com mais de 3.500 assinaturas, realizei audiência pública e encaminhei toda essa documentação ao Ministério Público. Mas sabemos como que a justiça é lenta e as coisas vão se arrastando. E, mesmo fora do mandato, eu continuei a minha luta referente à questão do transporte público, onde participei recentemente, em novembro, de uma audiência pública representando a cidade de Pinheiral, embora não tenha mandato, mas sim como simples cidadão cumpridor dos seus deveres. E uma semana antes dessa audiência pública realizada, eu estive com o secretário de transporte, na época, Carlos Osório, e ele disse que era bem simples resolver a questão do alto valor entre Pinheiral a Volta Redonda, porque existe um valor modal, um valor modelo, que é implantado pelo governo do estado, onde as linhas intermunicipais de cidades limítrofes, cidades vizinhas, o valor é R$ 3,80, e estamos pagando um valor absurdo de quase R$ 5, R$ 4,70, porque na verdade nós estamos pagando esse valor como fôssemos até a divisa de uma outra cidade, que é Ponte Alta, devido a essa distorção toda. O que
acontece, quais os meios legais a serem resolvidos, solucionados. É simples, é só o prefeito de mandato ele ter atitude, se deslocar até o órgão responsável, a Secretaria de Transportes e o DETRO, e fazer com que cumpra essa lei, fazer com que cumpra esse valor que é modelo. Nós temos observado essa distorção entre Barra Mansa e entre Volta Redonda, o valor é completamente outro. O bilhete único intermunicipal no estado do Rio de Janeiro é R$ 3,80, e assim todas as cidades vizinhas. Então, essa questão eu me sinto muito bem à vontade para falar, que é só fazer cumprir uma lei que já existe e uma tabela do governo do estado, que é o valor modal. Então, no nosso mandato, com certeza o município de Pinheiral terá um valor mais digno. Eu não estou contando história, eu estou falando aqui uma tabela do governo do estado que é R$ 3,80. E os governos anteriores nada fez para que fosse solucionado esse problema. Agora, eu irei fazer, porque eu não pertenço aos empresários, eu sou um candidato do povo. Ok. Vamos para a terceira pergunta, que vem do Parque Maíra. Quero saber do Gugu qual a sua proposta para a educação de Pinheiral. Então, nós temos em Pinheiral hoje uma questão muito abrangente quanto à educação da nossa cidade. Nós temos hoje aproximadamente 2.700 pessoas que não possuem alfabetismo na cidade. É um número alarmante que os governos anteriores não cuidaram e que nós teremos que fazer uma política voltada para a gente resolver essa questão. Relacionado à questão dos estudantes universitários, nós iremos, em parceria com o governo do estado, tentar a implantação do CEDERJ, que é o Ensino Superior Gratuito, onde sabemos que depende somente de uma parceria exclusiva do município em ceder o espaço geográfico para que o órgão ele possa vir para a cidade. Hoje temos em nossa cidade as escolas municipais, que durante a noite elas ficam ociosas, sem funcionamento. Então, nós iremos levar essa proposta para o governo do estado para que seja implantado dentro de uma de nossas escolas a questão desse ensino superior gratuito, porque na verdade nós iremos dar todo o espaço logístico para ser implantado. É isso que vem acontecendo em outras cidades. Relacionado ao funcionário da educação, nós temos que valorizar e capacitar os nossos professores. Nós temos que investir principalmente numa qualidade de trabalho digna para o professor hoje que sofre tanto. Então nós iremos também ter 1/3, no caso de aula, para a programação de todo o seu estudo anualmente. Então, na verdade, nós queremos resolver essa questão hoje precária que existe na educação da nossa cidade. E também priorizar pela implantação de creches, no caso, em tempo integral, Franciele, no caso, dos bairros mais afastados e que necessitam, como Parque Maíra, como Chalé, como Cruzeiro, Palmeiras. Então, na verdade, hoje existem algumas creches, somente no centro da cidade. E os bairros que mais necessitam, eles estão abandonados e esquecidos pelo poder público. E é um desafio muito grande e eu estou aí para resolver essa questão, que são todos os segmentos. Tentei dividir em alguns setores a pergunta que foi formulada e é isso. É um dos nossos desafios e tudo que eu citei está dentro do nosso plano de governo, dentro da nossa meta de trabalho para realmente a nossa cidade ter uma educação digna, até mesmo porque a cidade que não aporta em seus jovens, ela hipoteca o seu futuro. Ok, vamos para a quarta pergunta, que vem do bairro São Jorge. Sempre que preciso de um médico especialista em Pinheiral, não tem. Sofro ainda com a demora na marcação de exames e vagas em outros municípios. Quero saber do candidato o que ele fará para mudar esta situação. Pois é, Franciele, aproveitando essa pergunta, por sinal, quase que o sofrimento de toda a população, eu, diferente de qualquer político na cidade de Pinheiral, candidato a prefeito na história da cidade, nós assumimos um compromisso em cartório. Nós vamos reduzir em 30% o salário do prefeito, da vice-prefeita, dos secretários municipais, dos diretores de departamento e dos coordenadores. Porque com isso, nós vamos gerar uma economia de mais de R$500 milhão, que serão investidos na saúde do nosso povo.
na compra hoje de medicamentos, muitas das vezes em falta na farmácia básica do município, e principalmente contratação de médicos especialistas. E com isso iremos implantar uma policlínica municipal, porque com uma policlínica nós com certeza conseguiremos solucionar a questão da média e baixa complexidade na saúde na hora do atendimento, que é uma hora primordial, que é a hora da prevenção, na hora que pode ser diagnosticado qualquer problema que uma pessoa possa estar sentindo, porque a dor e a doença ela não pode esperar. E o que acontece hoje em nossa cidade é um descaso muito grande por parte da saúde. Então nós iremos solucionar de que forma? Com essa economia, reduzindo o salário do prefeito, do vice, dos secretários municipais, documentos esses, que foram firmados em cartório, registrados no RTD, no registro de títulos de documentos, que eu estou apresentando para você aqui. Devido às regras não permite que eu apresente documento, mas é um compromisso de honra, não é uma promessa enganosa, porque com isso nós iremos solucionar essa questão. Hoje, uma pessoa na cidade de Pinheiral precisa de um oftalmologista, ela tem que ser deslocada para Niterói para ter esse atendimento. É uma coisa inadmissível. Então, a atenção básica da saúde é responsabilidade do prefeito, é responsabilidade minha, e nós iremos fazer a diferença, porque nós estamos cortando do salário nosso para devolver a quem de direito e que merece o respeito, que é o povo de Pinheiral. Ok, a quinta pergunta vem do bairro Chalé. Sou jovem e sinto falta de projetos culturais na cidade. Quero saber do candidato o que ele pretende fazer pela cultura. Bacana. A cultura também é um dos itens principais do nosso plano de governo, é o item 16. Na verdade, nós iremos criar em Pinheiral uma FUNCAP, Fundação Cultural e Artística de Pinheiral, onde na verdade é um centro onde a gente estará implantando vários projetos culturais, hoje abandonados em nossa cidade. Nós podemos analisar também, antigamente em Pinheiral, nós tínhamos a banda de música, e nós precisamos revitalizar essa música, essa cultura para a nossa cidade, hoje abandonada. Muitas coisas passam dispersas, e a Fundação Cultural e Artística de Pinheiral, ela com certeza ela trará de volta a origem da nossa cidade, relacionado à cultura, relacionado ao apoio aos jovens. Dentro dessa FUNCAP também terão as aulas artesanais, os cursos de teatros, enfim, será uma fundação onde quem realmente ganhará com tudo isso é a população de Pinheiral. E dessa forma nós conseguiremos iniciar a revitalização e a volta da cultura abandonada por esses governos que se passaram em nossa cidade. Ok, a sexta pergunta vem do bairro Palmeiras. Quais serão as prioridades do seu governo caso seja eleito? Na verdade, Franciele, a prioridade do nosso governo é fazer o feijão com arroz. O que seria o feijão com arroz? Fazer com que os serviços essenciais funcionem. Nada de trazer pessoas de outras cidades, como Volta Redonda, Piraí, para trabalhar em nossa cidade. Nós temos que valorizar realmente as pessoas que precisam de uma oportunidade em nossa cidade. Então a nossa prioridade é o feijão com arroz. Nada de obras mirabolantes, nada de contratação de parentes para os órgãos públicos. É priorizar com muita tranquilidade, transparência, os serviços públicos essenciais, porque o povo ele tem que ter voz, ele tem que ter vez. Nós vamos priorizar a saúde do nosso povo da forma que eu falei anteriormente aqui, com a implantação de uma policlínica. E da onde vem o dinheiro? Da onde vem o recurso? Para enfrentar a crise financeira, nós assumimos esse compromisso em cartório, reduzir os nossos salários. Então nós iremos fazer um governo voltado realmente para as necessidades da nossa cidade. Transporte público, uma coisa hoje primordial dentro de uma mobilidade urbana. É questão de honra do nosso governo solucionar não só a questão da linha municipal, como também a questão da linha intermunicipal. Na verdade, o que acontece hoje em nossa cidade é um desequilíbrio da ordem pública. E a vantagem é que eu não tenho chefe, eu não tenho padrinho, eu não sou marionete. Eu estarei ao lado do povo, porque nós vamos vencer as eleições e nós vamos errar menos
e acertar mais. E como que nós conseguimos tudo isso? Ouvindo a população, Franciele, no dia a dia. Cidade como Pinheiral é uma cidade que você precisa ouvir para você decidir. Então, é o governo feijão com arroz que vai cuidar da nossa cidade, que hoje precisa realmente de uma pessoa que cuide dela com muito carinho e amor pela nossa cidade. Ok. A 7ª pergunta vem do centro. Quero saber do candidato qual a proposta para os funcionários públicos. A proposta para os funcionários públicos ela é simples e eficaz. No caso, é o nosso item número 2 do nosso plano de governo, que no caso é a valorização dos funcionários públicos e a implantação do plano de cargos e salários. Hoje, os funcionários públicos recebem uma gratificação. Essa gratificação ela pode ser retirada a qualquer momento do seu salário, essa bonificação. Nós iremos incorporar essa gratificação e, logo em seguida, dar continuidade ao plano de cargos e salários. E eu posso falar com muita propriedade, Franciele, porque, na verdade, nós enfrentamos 2 grupos políticos na cidade. Respeitamos a ideologia de cada um. Um é o atual, teve lá, não fez a oportunidade que teve. E o outro representa a volta do governo anterior, que também não fez. E quando eu fui vereador, eu por 2 oportunidades, eu criei emenda na lei orçamentária para o servidor público ter 15% de reajuste no seu salário. E por incrível que pareça, em 2010, o governo anterior vetou esse aumento de 15%. E quando eu saí e deixei a vereança, no final de 2012, eu deixei uma emenda de R$1.800.000 para destinar aos servidores públicos. E no caso dessa emenda também, ela foi boicotada. E o que acontece? Ao invés de ter valorização os servidores públicos, foi valorizado, no caso, os secretários municipais, na época os supersecretários, e o salário saiu de R$ 4.200 na época para R$ 6.750, é o que recebe hoje um secretário municipal. Então, na verdade, os cargos de confiança, eles têm que receber um dinheiro digno. Agora, quem tem que ser valorizado, com certeza, é o servidor público. Então, com a gente, pode ter certeza que eu falo com propriedade, porque a população de Pinheiral me conhece, sabe da minha luta, sabe da minha história e sabe do lado de quem sempre eu fiquei, Franciele. É por isso que eu fico muito tranquilo e é bandeira do meu mandato, logo de cara, incorporar essas gratificações que hoje o servidor público recebe e, logo em seguida, realizar a questão do plano de cargos e salários, colocando em prática. E aproveitar essa oportunidade também e, logo em seguida, fazer o que é de direito para a cidade. Nós assumimos também uma meta. No segundo semestre de 2017, a população de Pinheiral pode ficar atenta, porque nós teremos a realização do concurso público, que há anos não há essa realização. E o que acontece hoje é a questão toda dos funcionários contratados, indicados por pessoas da confiança do Executivo. Então nós vamos mudar essa realidade. Ok. Agora a pergunta vem do bairro Cruzeiro 2, ainda sobre o transporte público. A internauta quer saber qual a melhoria para essa área. Então, eu iniciei a fala quando perguntou sobre transporte público. Eu conversei primeiramente aqui sobre a linha intermunicipal, onde o prefeito ele tem que, em parceria com o governo do estado, cobrar, mas de forma legal, aquela questão toda da redução de R$ 4,70 para R$ 3,80, porque existe um valor modelo no governo do estado. Eu acho difícil outro encarar essa questão da forma que eu sempre encarei, porque na época eu fui perseguido, eu fui muitas das vezes ameaçado, injustiçado, mas eu nunca fugi das minhas responsabilidades. As pessoas que me conhecem sabem do meu dia a dia. E nós vamos também, com muito comprometimento. A linha municipal da cidade é uma coisa muito, assim, parece até piada. Ela funciona em caráter emergencial. O governo anterior, faltando 2 meses para as eleições, há 4 anos atrás, ele tirou a linha que atuava na cidade e contratou em caráter emergencial a empresa BemTV. Só que essa empresa BemTV é ligada também à empresa que presta a linha intermunicipal Viação Pinheiral. Devido à ligação dos donos, utilizam hoje o mesmo espaço geográfico, a mesma garagem e os mesmos funcionários. Só que seria, na época,
emergencial por 180 dias. O prefeito que assumisse a cadeira, ele deveria legitimar e realizar uma nova licitação para que oficializasse a linha e colocasse uma empresa realmente que, de acordo com a legislação, oficializasse o contrato e prestasse um serviço de qualidade. Mas aí o que ocorreu? O governo atual só veio prorrogando por 180 dias, prorrogou por mais 180 dias, por mais 180 dias. Então hoje, Pinheiral, a linha municipal, ela está funcionando em caráter irregular. E mesmo irregular, foi prometido na época uma passagem a R$1 e hoje o valor está quase R$3 por uma linha que se encontra irregular. Então, na verdade, nós vamos corrigir com muita clareza e firmeza em relação ao povo de Pinheiral, porque eu não tenho medo dessa máfia dos empresários do transporte público, porque política, ela não é profissão, política é missão. E logo de cara, nós vamos iniciar o nosso mandato resolvendo a questão do transporte público municipal, realizando e oficializando uma nova licitação municipal. E não funcionará dentro do município ônibus, serão micro-ônibus para facilitar o deslocamento e o acesso aos bairros da nossa cidade e indo mais além, com a criação de novas linhas e, no mínimo, triplicando o valor dos ônibus que atende a população. E com isso, sendo micro-ônibus, nós iremos também reduzir o custo da passagem, porque Pinheiral é uma cidade pequena. A ligação de um bairro para o outro, o trajeto é curto. Então, na verdade, nós temos que valorizar aquele que merece uma mobilidade urbana com qualidade, que é a população de Pinheiral. E esse é meu compromisso, que sempre foi a minha bandeira, que é a questão do transporte público. Ok. A penúltima pergunta vem do bairro Vale do Sol. Durante a seca, Pinheiral sofre muito com a falta de água. Como o senhor pretende resolver isso, caso seja eleito? Então, a questão não só da falta de água na cidade de Pinheiral, como a questão também da energia elétrica, é que lá atrás, Pinheiral, ela tinha, enquanto distrito, aproximadamente eram quase 8.000 moradores. Então, automaticamente, a captação de água do município, o tratamento, era para essa população. Hoje, nós triplicamos o número de moradores. Estamos com 24.000 habitantes na cidade de Pinheiral. O que precisa é realmente nós adequarmos esse serviço em parceria com o governo do estado. Se tiver difícil, nós iremos apresentar um projeto ao Ministério das Cidades, buscar esse recurso para ampliação dessa captação e tratamento de água para atender a cidade de Pinheiral, porque a culpa da falta d'água, nós não podemos culpar o governo do estado, muito pelo contrário. Eu acho que quem está à frente de uma cidade tem que assumir com muita determinação a responsabilidade e o compromisso. E para isso você tem que fugir os limites da cidade e ir seja onde for para buscar esses recursos. Então nós temos que apresentar um projeto ao Ministério das Cidades relacionado à questão toda da ampliação, da capacitação e do tratamento de água do município, onde com certeza nós iremos solucionar a questão da falta d'água. E tem que haver uma parceria também por parte da Prefeitura com a SEDAI e acabar essa guerra de vaidades que existe hoje, o governo municipal, o governo estadual. Um joga a culpa para o outro. Na verdade, as responsabilidades elas têm que ser divididas e com muita humildade. Quem tem que ser o principal beneficiado é a população de Pinheiral, Franciele. Por guerras e vaidades políticas, o povo não pode perder. E eu sou uma pessoa super acessível, aberto ao diálogo, e eu quero muito fazer a diferença. E eu vou fazer a diferença dessa forma, solucionando a questão da falta d'água. E precisamos também, embora não esteja na pergunta, a questão de uma ampliação de uma subestação elétrica, de energia elétrica para a cidade de Pinheiral, porque também nós estamos com a mesma situação envolvendo a questão da água. A cidade cresceu e com ela cresceu também o número de habitantes e os desafios a ser encarados. Então, na verdade, eu quero ser um prefeito da cidade de Pinheiral totalmente diferente dos que já foram, para estar junto com a população, onde o povo possa ter voz e vez em todos os serviços essenciais. E jamais irei passar qualquer problema dentro do município para a responsabilidade de outro órgão. Eu irei pessoalmente resolver em parceria e não criar guerra de vaidades e brigas como a gente encontra na política atual. E quem perde com tudo isso é o povo de Pinheiral. E com certeza
vai ser diferente. Ok, agora vamos para a última pergunta, que vem do quilômetro 5. Quero saber do Gugu o que ele fará pela área rural de Pinheiral e se pretende dar continuidade à regularização das terras. É uma pergunta muito pontual, mas é uma pergunta também polêmica. A questão da legalização das terras, na verdade, ela começou lá atrás. Ela começou lá em 1974, com a aprovação de uma lei na época por Oswaldo Fonseca, onde até um documento na Praça de Pinheiral, na Praça Brasil, lá um busto, onde fala dessa importância, no caso que foi o marco da legalização de terras por parte do governo federal, a outorga, para o município de Piraí, porque Pinheiral é distrito de Piraí. Então, na época, algumas famílias com influências conseguiram essas outorgas, até ter escrituras na cidade de Pinheiral, uma coisa muito assim engraçada, que você não consegue entender ao certo, que existe bairro que não tem, que é posse, mas dentro desse bairro que é posse, existe uma casa com escritura. Isso começou lá atrás, por governos que se passaram por Piraí e prestigiaram algumas famílias. Enfim, com a emancipação do município de Pinheiral, nós perdemos esse direito dessa outorga, no caso, que era destinado ao município de Piraí, com essa emancipação. E aí começou um entrave por parte, na época, do atual prefeito municipal, que era diretor de um colégio agrícola, e com o prefeito anterior, uma disputa de terras, divisões, que quem perdeu com tudo isso até hoje é a população de Pinheiral. Então, na verdade, o que acontece é parar com as promessas enganosas e parar de se usar bandeira que vou regularizar a questão das terras, que vou fazer, que vou acontecer em relação principalmente ao período eleitoral. A população já não cai mais nessa história, porque isso já vem se arrastando. E na verdade, nós temos que dar continuidade sim, mas de forma honesta, de forma buscando mecanismos legais, onde realmente a gente possa levar a verdade para a população e não dizer que vai ganhar título de posse, como acontece hoje, que vai ganhar título de outorga e na hora quando você vai no cartório não tem veracidade nenhum o documento apresentado por parte de quem está à frente do município. Então, na verdade, nós vamos lutar para essa questão, mas eu não posso assumir um compromisso aqui que eu irei resolver, porque essa situação já se arrasta por mais de 21 anos e os que prometeram até hoje nada fizeram. Mas eu vou me empenhar para solucionar isso, mas sem promessas enganosas, sem coisas mirabolantes, em si com muito trabalho, afinco e dedicação. Ok, candidato. Eu posso só finalizar? Claro. Então, Franciele, eu gostaria de agradecer ao Diário do Vale, a vocês, pela oportunidade de cada candidato apresentar as suas propostas, um pouco das suas ideias. E, na verdade, eu não pertenço a grupo político. Eu sou pessoa, Franciele, assim como você, Libana, da sociedade, e que nós estamos indignados com a política atual do nosso país. Por isso, resolvemos, ao lado da minha vice, Cláudia Abreu, que é enfermeira, uma mulher de histórias de lutas, encarar esse desafio em prol da cidade de Pinheiral. Como eu citei anteriormente, nós não temos chefes, nós não temos padrinhos e também nós não somos marionetes. Aqui no nosso grupo, nós temos voz e vez, e a população também tem essa voz. E como eu citei anteriormente, vamos vencer as eleições e errar menos e acertar mais, porque na verdade o nosso projeto é construído no dia a dia com a população de Pinheiral. E agradeço imensamente o carinho, o apoio que eu, minha vice Cláudia Abreu, a família 31 é recebida na cidade de Pinheiral. Um grande abraço a todos vocês e parabéns, Franciele, pelo excelente trabalho que o Diário do Vale, esse veículo conceituado, vem realizando para a nossa região. Muito obrigado. Ok, candidato, muito obrigada pela sua participação. Continue acompanhando as entrevistas ao Diário do Vale na cobertura das eleições 2016.